Boa tarde, tô para baixo hoje, um resfriadão bravo, mas boa tarde, bem-vindo você que está ao vivo e você que por acaso está vendo esse programa fora do horário que ele está sendo transmitido ao vivo, boa tarde também. Ou bem-vindo, bom dia, boa noite, provavelmente mais boa noite. A gente está essa tarde aqui com o Manu, com a Gislene, a gente vai conversar sobre música e inclusão social. Suzy, se você tiver aí, mande seu e-mail, Suzy Costa, lá, ajudou a divulgar lá no Face. A Suzy não sabia, né? Não tinha conhecimento. Exato. A Suzy é uma querida nossa, que lida com música a vida toda, né? E quando ela viu o anúncio, né, do nosso programa sobre música e inclusão, ela imediatamente se interessou, né? Se tiver aí... Musicista também, como é. Queria agradecer a vocês por estarem aqui essa tarde com a gente. E eu queria fazer uma pergunta inicialmente, que é a seguinte: qual que é a história de vocês com a música? Não vamos falar do Instituto Atos, que é o nosso exemplo hoje de inclusão social através da música, mas a história pessoal de vocês com a música, como é que é? Boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo do tempo que você tiver. Bem, a nossa história, ela se confunde um pouco até com a nossa infância e adolescente. Na adolescência a gente conheceu música escrita, música na igreja, e tocando alguns instrumentos musicais, informações musicais da igreja. E aí a música foi se tornando quase que uma inspiração para a vida mesmo. Então aí fomos aprendendo alguns instrumentos, eu especificamente... Além de teoria musical, fomos aprendendo instrumentos mais harmônicos, como piano, como violão, depois instrumentos como saxofones, os sopros, e me interessando pelos instrumentos de orquestra, com muita influência da comunidade, da igreja local que eu participava à época, né? Daí surgiu esse impulso, e depois fui me interessando mais pela escrita da orquestra, até que, por necessidades, me vi escrevendo para orquestras, grupos menores, depois grupos um pouco maiores e depois uma orquestra sinfônica mesmo. Né? Nesse ínterim, conheci a Giz, na adolescência ainda, que tocava clarinete. A Giz tocava clarinete. Tocava sopros na orquestra. Tocava saxofone na orquestra e o clarinete. Na adolescência. Entendi. Então, de alguma forma, a música tem essas ligações com a vida até afetiva da gente, e a música foi um condutor aí para tudo isso. Né? Vocês começaram a namorar, se gostar nesse contexto? Nesse contexto. No contexto musical. Participávamos de uma orquestra. Era uma orquestra da igreja, é isso? É isso. Era que uma ele orquestra. era o maestro? Ainda não. Na verdade era uma banda, uma daquelas tantas bandas tipo que as uma banda igrejas... sinfônica? Exatamente. No começo uma banda um pouco mais marcial, que foi se tornando sinfônica. Entendi. E depois se tornou uma orquestra, com a inclusão das cordas e os instrumentos típicos de orquestra. Nessa época ele tinha 17 anos e eu 15, quando começamos a namorar. Entendi. E aí a nossa juventude, nós tocávamos nessa banda sinfônica, né? Assim, você falou banda, você falou 3 níveis: banda, uma banda marcial, que foi típica das formações das igrejas durante um tempo, especialmente igrejas como a Assembleia de Deus, no meio mais pentecostal. E esses grupos musicais, eles foram passando por alteração de arranjos e de instrumentos. Foram incluídos instrumentos um pouquinho mais sofisticados, e os arranjos também. E aí elas passaram por uma fase chamada de bandas sinfônicas. E o passo seguinte, que era o passo mais desafiador, é a formação das primeiras orquestras, que incluía os instrumentos de cordas, que é a seção de violinos, violas, violoncelos, contrabaixos acústicos, oboés, fagotes, trompas, instrumentos mais típicos de uma orquestra sinfônica, né? Você está falando uma coisa que eu acho muito interessante, mano, que é assim, resgatando um pouquinho da história da igreja protestante, da igreja evangélica de décadas atrás, não muito longe, que é a riqueza musical que a igreja, o convívio, né, da igreja, ela oferecia para aquelas pessoas que participavam ali, porque sempre tinha esse interesse em aprender música, né, fosse para poder tocar lá na reunião, nas celebrações, ou simplesmente por conta do ambiente, que sempre foi muito musical. E a questão do canto também, né? Uma coisa muito interessante, só um parênteses que eu acho assim, eu frequento e nasci numa família que frequentava uma igreja
batista desde pequeno, então assim, desde pequeno convivendo com essa questão. A minha esposa, ela é musicista, e ela fala assim, nossa, ela fala pra mim, você poderia ser um músico. Eu falo assim, não sei como que você vê isso. Mas eu acho que tem a ver por conta dessa convivência, né, constante, de aprender a cantar, sem ser uma escola, mas desde pequeno você está cantando. Né? Você, naquela época, usavam os inários que vinham com partitura. Exatamente. Né? Você acabava apresentando, você começava aprendendo mínimos, isso, né? Exatamente. A harpa cristã, como inário, e o cantor cristão, eles acabaram, de certa forma, assim, educando musicalmente muita gente, né? Mesmo que não tivesse assim, uma leitura técnica da partitura, mas começava a ver os desenhos das notas e sabia se a tonalidade estava subindo, vai subir ou vai descer. Descendo, exatamente. Essa referência era muito importante, né? E era assim, isso era uma coisa inclusiva, né? Porque todos tinham essa chance, né? De repente compreender um pouco. Suzy, me diz uma coisa. Suzy tá aí? Boa tarde, boa noite, bom dia. Tô aqui ligado. Beijo para você, Suzy. Tá bom, Suzy. Participa, Bem-vinda. Suzy. No que diz respeito à orquestra, por exemplo, você viveu esses níveis e você chegou você ia chegar a participar e reger orquestras no máximo de quantos participantes, por exemplo, assim, o seu... Então, a orquestra, à medida que ela foi passando por essa transformação na igreja em que eu congregava naquele momento, eu fui me interessando em tentar ajudar esse processo de superação de fases. Então, eu fui estudando melhor a orquestra. De certa forma, eu fui um músico e até um maestro autodidata, porque eu não estudei nas escolas formais, mas me interessava muito pelos métodos americanos, ouvia muito o que eles escreviam, aquelas complexidades harmônicas, tipo que os americanos gostam de fazer, que dá uma sofisticação, aquilo sempre me chamava atenção. Então eu fui atrás de tentar trazer esses conhecimentos para o grupo que a gente atuava, e nessa fase de transformação para uma orquestra sinfônica dentro da igreja, que a gente acaba chamando de filarmônica e não sinfônica, porque sinfônica costuma ser um termo que é mais usado por grupos musicais que são financiados pelo Estado. Como a gente tem a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. E filarmônica tem esse caráter de sociedades que não são vinculadas necessariamente ao Estado. Como são as igrejas, por exemplo. Né? Os recursos para manter o grupo e para financiar vêm de outras fontes. Então, ou auto, né, financiados. Que é a maioria dos casos. Então eu fui buscar nisso e comecei a escrever para grupos menores, alguns quartetos, depois sextetos, depois orquestras de câmara e depois uma orquestra com formação sinfônica. E aí foi na raça mesmo, foi uma forma de ir testando, aprendendo. Quanta gente, qual o máximo de pessoas que você regeu, por exemplo, numa orquestra? Alguma coisa próximo de 70 pessoas. Uma orquestra normalmente, um grupo de câmara, chamado de câmara, ele é composto por mais ou menos 25 pessoas. Depois disso, ela já tem uma formação já sinfônica, no termo técnico. As grandes orquestras podem atuarem com 40 músicos, mas pode atuarem com 110 músicos. Peças de Mahler, por exemplo, ou de Wagner, exige grandes formações orquestrais. E aí precisa de muitos músicos e a escrita é pesada de fato. Você concorda que estes ambientes dentro das comunidades, por exemplo, as orquestras, os coros e mesmo os pequenos grupos, né, eles são, às vezes, comunidades dentro da comunidade, e alguns deles são melhores do que a comunidade inteira. É verdade. Do tipo, eu estou aqui por causa do coro, ou estou aqui por causa da orquestra. E normalmente isso não é bem entendido pela liderança das comunidades, que se sentem né, tendo uma concorrente dentro do próprio ambiente. Tinha esse... Você tem essa visão, Gícia, também? Tem. Eu diria que essa tensão, ela é uma coisa que acontece sempre. E eu já estive nos dois lados, de alguma forma. Hoje você está do outro lado. Exatamente. Então é isso. Eu acho que tem a parte boa, que é uma parte do todo que estimula mais, que faz você ter relacionamentos mais próximos com as pessoas, que as pessoas têm grande prazer e alegria em servir num ministério específico, como é uma orquestra, como é um coral. Esse é o lado bom.
mais... E passam mais tempo juntos do que a maioria, né? A questão dos ensaios, né? Quer dizer, o pessoal se encontra mais vezes do que a maioria. E a música passa a ser assim, um fator de afinidade primordial e talvez até principal nos relacionamentos. Porque o que um gosta, o outro gosta e passa a informação e recebe a informação. E esses laços vão ficando mais aprimorados, mais próximos, né? Até casam-se. Né? Tem uns que se casam. Tem uns que se casam. Né? Agora, Mano, o Instituto Atos, o que ele é? O que ele é hoje exatamente? E vamos pensar assim agora, entrando na questão do tema. A partir da experiência de vocês, né? Então falar de inclusão social e como que vocês fizeram pensando, porque eu imagino que talvez tenha surgido, que o Instituto Atos ele surge a partir de uma comunidade cristã, em termos de tentar atender uma necessidade próxima e que vocês estavam observando. Como que a gente vai ajudar essa comunidade? A comunidade não a igreja, a comunidade que está no entorno da igreja, né? E aí então talvez o caminho foi isso, vamos começar a trabalhar com música, envolver essas pessoas, essas crianças e tal. Como que isso foi? Isso brotou a partir da comunidade? Foi alguém? Foi um grupo específico que tinha? Como é que surgiu o Instituto Atos? A partir do surgimento da sua comunidade, né? O que acho que é interessante dizer para as pessoas que estão vendo e ouvindo, que hoje você e a Gi lideram uma comunidade que tem uma orquestra. Exatamente. Né? E que tem outras formações musicais. E outras formações. Né? E danças e teatro, que é um conjunto de artes, agora não mais só de música, né? Ele foi expandido. O projeto do Instituto Atos, ele nasce de uma forma da igreja de compreender a realidade do reino de Deus. O reino de Deus que não pode se ater mais apenas dentro do templo, dentro das paredes. Ele precisa de fato afetar o seu entorno. E a gente via as necessidades da região que a gente atua pastoralmente, as necessidades enormes, sobretudo com crianças socialmente vulneráveis, tendo problemas de violência, de drogas e de desestrutura familiar. E a gente pensou assim, o que é que a gente pode fazer para atender ou minorar essas necessidades que estão aí ao nosso redor? Nós identificamos que um dos carismas principais da nossa igreja é a música, porque é uma igreja que já se formou com o início dela com músicos e tudo mais. Então a gente identificou que a principal vocação para atender essa demanda, essa necessidade da comunidade no entorno era a música. E a gente começou um projeto despretensioso de atender 15 crianças ou 20 crianças, fazer alguma coisa para ocupar o tempo delas. Atendê-las de que forma? Logo de cara foi o... Primeiro, atendendo com teoria musical ensinada de forma lúdica, de forma divertida, tirando elas de uma ociosidade em que elas estavam muito expostas à violência, à droga, uma série de coisas. Então a ideia era, se ela estava na escola de manhã, a gente arrumar um espaço lúdico para ela à tarde, e vice-versa. E é nesse ponto que o papel da Gis foi fundamental, porque ela utilizou a experiência dela como gestora, como a experiência profissional de ter gerenciado banco e a formação também de direito, jurídica e esses encontros de relacionamentos, e ela utilizou essa experiência para iniciar o projeto. Então, na prática, na hora do projeto começar a funcionar, foi fundamental a entrada dela nesse processo e a regimentar isso. Isso, assim, depois volta nisso, assim. Lá, quando você estava na orquestra e crescendo, casaram-se, etc. Quer dizer, quando você olha o Instituto Atos hoje, você volta lá e tinha alguma coisa no coração, do tipo assim, um dia, quem sabe eu vou estar, blá blá blá. Sim. Tinha alguma coisa assim? Nós sempre conversávamos a respeito e no íntimo é que nós sabíamos que nós íamos ter alguma coisa voltada à música, algum trabalho que fosse voltado à música, mas não sabia ainda como que será isso, né? E quando eu saí do meu trabalho, nós conversamos, né, mais a respeito, e eu fui entender um pouco, fui procurar saber um pouco do terceiro setor, né? E fui fazer um curso
de gestão de projetos sociais. E lá foi abrindo mais qual seria o nosso trabalho. Você E lá diria que nós esse é um caminho Foi um interessante para quem caminho. deseja e conhecer Sim. um pouco mais o terceiro se setor preparar, no né? sentido técnico da Isso. coisa. E se preparar, né? E se preparar, porque lá eu fui escrever o projeto, né? Lá eu fui pôr no papel qual seria a ideia, que tem que ter um projeto, né? Sim. E nós escrevemos um projeto bem simples, né? Que Transcrever o visava- sonho. É, Transcrever o sonho. nós vamos ter um grupo de crianças que nós vamos ensinar teoria musical e canto coral, né? E fui pra prática. Fui reunir um grupo de 10 mulheres, mais ou menos, todas voluntárias. Né? Encontrei um espaço, não na igreja, porque não tinha espaço dentro da igreja, mas fomos em busca desse espaço próximo à igreja. E voltando à prática, fomos para as ruas mesmo. Isso Fomos é pra interessante. É, como que foi esse contato com a população? Ali que nós No meio sentimos da- mesmo na pele e orando bastante para que Deus sinalizasse. E eu não posso deixar de falar porque a coragem, né, a atitude é tudo. E o que nos encorajou foi um supermercado próximo ao local, porque nós temos que ter as crianças, temos que ter o espaço, os professores, porque da igreja, o pessoal que começou conosco, tudo da igreja. Inclusive os professores que se prontificou a estar conosco, né? Então tinha o local, tinha as crianças, nós tínhamos que dar alimento para as crianças, que era algo muito importante. Criança come, Né? Não tem né? como trazer, e muito. Criança come. Então não tem como trazer as crianças para ter aula com o estômago vazio. E o primeiro sinal assim que Deus sinalizou mesmo foi num supermercado próximo, que é referência no bairro. E não tinha conhecimento nenhum com os donos do supermercado. E lá eu cheguei com um papel na mão. Olha, a ideia é essa, tenho as pessoas que vai trabalhar comigo, já tem um local que o proprietário sinalizou que vai alugar para nós, mas preciso da alimentação e nós não temos recursos, porque todos irão trabalhar como voluntários, né? Se o senhor nos ajudar com alimentação, já é um bom começo, né? E aí na hora ele olhou para mim e falou, não, pode contar aqui o lanche, nós vamos ceder para as crianças. E ali foi onde a gente conseguiu, não, agora vamos em frente. Entendi. Então nós, inclusive, esse local que nós tínhamos era alugado por 2 dias na semana só. Certo. E aí nós desmontávamos e montávamos a sala de aula. Passaram por esse... Entendi. Então, no começo não foi nada fácil, mas sempre assim, com muita coragem, muita força, e Deus sinalizando, e vamos, e foi Você evoluindo, lembra do graças a nome de Deus. alguns meninos, desses primeiros, assim, esse primeiro contato, assim? Ah, sim. E nossa, assim, a experiência foi muito bacana, porque nós fomos para ruas mesmo, fomos para as áreas livres e pegamos aqueles meninos rebeldes, assim, que precisava muito de uma transformação, né? E nós pegamos, assim, naquela época, teve o Rian, que nós trouxemos desde o começo. A maioria, eles não estão do início, desse primeiro dia, porque nós fomos mesmo na rua. Ficou um tempo ali com a gente, né? E então nós temos o Rodrigo, alguns meninos ali. A faixa etária deles era... de Tem 7 Sansara, a 10 não anos. Tem a Sansara? Tem a Sansara, a mãe dela deve estar, né? Ligadona. A Tuta acabou de mandar um e-mail aqui. Santos, Obrigado por abração aceitar pra minha ela. filha Sansara no Instituto Atos. que legal. Tá aí, o Dani tá dizendo... Ih, Dani, você tirou. Não, tá aí, ó. Internautas do Brasil, da Holanda, da Espanha Que legal. e da Suíça. Ouvindo a gente agora. Legal. Vocês que estão Web- lá no Velho Continente, um abraço. espectadores internacionais. Daniel Bregantin mandando um abraço nesse Dani. momento que ele está sem uma responsabilidade formal com a empresa. Pois é, que bom, Daniel. Bem-vindo. Mas ele está aí com a gente. Meu Abraço para irmão. você. Rogério Soares, ó, uma pergunta. Vamos Rogério, só vai. quebrar um pouquinho. Pode uma música não evangélica ou não gospel tocar em um ser humano e sentir o poder e paz de Deus? Exemplo de músicas tocando em frente do Almir Sater ou Paciência do Lenine? Olha só, esse é um assunto muito interessante quando você fala de música. Eu, como cristão, como pastor, como músico e lido com isso,
eu tendo a achar que a gente coloca a música na igreja de uma forma, às vezes, meio equivocada. Do ponto de vista técnico, eu sou partidário daqueles que dizem que existem 2 tipos de música. A música boa e a música ruim. Uhum. Entre o pessoal da música erudita, eles até brincam, eles são mais radicais. Ele fala assim, existem 2 tipos de música, a alemã e a ruim. Dado o número de compositores que a Alemanha nos deu, e grandes compositores. A música, de forma geral, ela toca o coração humano, ela tem a capacidade de fazer com que o ser humano se torne melhor, ela organiza pensamento, ela equilibra emoções, e tudo isso é papel da música. Eu, particularmente, ouço, eu nem sei se a gente deveria classificar a música como gospel. Para mim, são coisas que não são a mesma coisa. Né? A música é música. Inclusive, não existe, para mim, um dó que seja protestante, um ré que seja católico, ou um fá sustenido que seja carismático, um si que seja ateu. É uma combinação de notas. Ateu aqui, ó, que não está querendo... É uma combinação de notas que ela sendo utilizado em louvor a Deus, e às vezes o louvor a Deus não é necessariamente a letra religiosa, é um estado de alma, de coração, de espírito, de entrega, de devoção. Quando a música é feita assim, ela não precisa de rótulos, ela não precisa ser evangélica, ela não precisa ser gospel, ela não precisa ser nada disso, ela precisa ser algo que flui do coração e que, ao meu ver, tem origem em Deus. Ele flui do nosso coração, mas o grande artista é ele, é a fonte de tudo isso. Né? É assim que vejo a música. Tá aí, legal. O Rogério, ouviu? Então, eu assino embaixo. Para mim serviu também, tá de bom tamanho. Não, agora, é isso mesmo. Voltando lá, assim, na questão desse começo, né? Você estava falando da faixa etária dos meninos que vocês procuraram. De 7 a 10 anos. De 7 a 10 anos. No início. Até hoje nós temos quando abrimos inscrições, é nessa faixa etária para entrar no projeto, mas nós não temos limite de idade para sair. Inclusive nós estamos com um grupo de adolescentes também agora. O projeto com os adolescentes chama Música em Cena, é um coral que se prepara, ele faz o canto coral e com a cena junto. Nós temos 50 adolescentes neste projeto, temos o projeto Construindo Cidadania hoje, que contempla 170 crianças. Estamos iniciando o Orquestrando o Futuro agora, que será com 50 crianças que já estudam conosco há 3 anos. Então essas crianças já estão preparadas para iniciar na orquestra. Então esses 3 são os projetos do Instituto Atos com esse público. Isso, os projetos que estamos trabalhando, isso. Assim, quando é que o Instituto Atos ele ganhou esse tamanho, essa conotação? Até porque não é nem jovem, né? É um bebê. Tem quanto tempo? 3 anos e meio. 3 anos e meio. Nós iniciamos em março de 2010. No início a gente tinha, a proposta era ensinar teoria musical de forma lúdica, divertida para a criança. O segundo passo, de certa forma até conjuntamente também, ensinar flauta doce, que era o instrumento mais fácil, mais barato e mais comum. A Selma desenvolveu um projeto com a Yamaha, né, durante anos, né? Tivemos parceiros nos ajudando. E terceiro, eles começaram iniciando o canto coral. Porque essas 3 coisas juntas, a música vai atuar, mas ela já tem um forte caráter social aí. Uma criança fazer parte de um coral, ela começar a se integrar com outras crianças, ela começar a identificar algumas disciplinas que valem para todos eles, e eles começarem a produzir algo conjuntamente. Uma das coisas que nos emocionou muito foi quando a gente viu a primeira apresentação dessas crianças, uma apresentação externa, quando elas foram para escolas públicas, quando elas foram para teatros. Num dos encontros que a gente fez, numa celebração de Páscoa, tinha um público de 600 pessoas, e aquelas crianças que há algum tempo atrás elas eram quase invisíveis no lugar onde elas moravam, elas passaram a estar num palco, e agora elas eram o centro das atenções, né?
Então, olhar no rosto delas e ver aquela expressão de falar assim, olha, eu estou num palco, eu estou produzindo algo, estou produzindo arte, estão os meus pais ali, os meus vizinhos, a comunidade, enxergando o que a gente está fazendo. Então, isso foi uma grande alegria para nós, de como a música e essa inclusão social, elas se encontram nesse momento, produzindo na criança essa sensação assim, puxa vida, eu posso fazer coisas interessantes, eu estou sendo visto, eu não sou invisível. Tem gente que se importa comigo e eu me importo com tudo isso que está acontecendo aqui também, né? Esse é um resultado que nos é muito caro, enxergar essas coisas acontecendo. Agora, lá naquele primeiro momento, no começo, quais foram os problemas mais, tipo, graves, assim, que dá aqueles dias do tipo, não vai dar certo e melhor não continuar com esse negócio? Era dois problemas sérios que nós tínhamos, né? Era tudo muito novo para nós, né? Era um desafio muito grande. Era como as crianças vinham, comportamento, né? Como tratar, né? das crianças e recursos. Sim. Né? Então, aquilo foi um grande desafio e o que nos sustentava era a ajuda que vinha da igreja e bazar beneficente. Que o meu trabalho era arrecadar doações e aquelas mulheres que estavam comigo organizavam o bazar e era de onde a gente conseguia pagar aluguel e mais outras contas que tínhamos que arcar mensalmente. E fazer a gestão de um projeto. Fazer a gestão é quase de um projeto. uma gestação, né? E assim, com muita garra, né? Eu não parava de ir em busca de recursos, de doações, de ir nos pequenos comércios em volta ali do bater na porta, né? bater na porta. E conversando também com a igreja, com os irmãos da igreja, e cada um... né, então, um ajudava com o que podia, né? E aí nós fomos juntando aquilo e trabalhando e fomos evoluindo, graças a Deus. E o bazar está lá até hoje como uma fonte de recursos. Hoje o nosso bazar, dia a dia, né? Hoje o nosso bazar ele abre diariamente. Quando nós iniciamos, nós tínhamos o bazar uma vez por mês. Tudo que arrecadávamos era para fazer um bazar, né? Então era muito trabalho. E hoje, graças a Deus, o nosso bazar abre diariamente. O nosso bazar tem a participação de toda a comunidade do bairro, né? Então os próprios moradores já conhecem o projeto e deixam lá na porta. Às vezes a gente chega de manhã e já tem coisas assim na calçada que as pessoas vão doar. Eu acho que vale doa e compra. Vale a pena ressaltar esse aspecto, porque o bazar ele cumpre duas funções. Primeiro, ele vende os itens, sejam roupas, pequenos móveis, calçados, a preços bem populares. Então a população mais necessitada é atendida. Também. E num segundo aspecto, esse recurso ele é revertido para o projeto. Então ele beneficia duplamente as pessoas mais necessitadas. E aí a gente tem pessoas físicas, pessoas da igreja, pessoas do entorno que doam, e temos também algumas lojas parceiras que estão nos ajudando com isso também. Então mandam itens para lá e a gente vende isso a preços bem populares para reverter para o projeto. Legal. E no segundo ano de projeto, nós fizemos projeto para o Ministério da Cultura. Então nós conseguimos a Lei Rouanet. Né? Então 2011 foi quando nós recebemos pela primeira vez recursos vindo da Lei Isso Rouanet. tem a ver com aquele seu aprendizado técnico lá, né? do que há de disponibilidade no setor público para entidades assim, se você entra com a documentação adequada. Porque há vários caminhos que se pode vir recursos, né, para uma entidade. Né? Então tem que ir atrás, tem que ter conhecimento. Mas né? tem que ter Principalmente projeto. Tem que ter projeto na mão. Na verdade, Fernando, esse é o momento da gente diferenciar o que é sonho de um projeto. É quando uma ideia que é um sonho, ela tem que necessariamente se tornar um projeto. E se a gente não tem algo escrito, a gente não tem um projeto. É preciso escrever, é preciso arriscar, é preciso a ideia vir para um papel. E num papel ela agregar conhecimento, porque o terceiro setor é algo que não é simples. Se a gente quer sair dos meandros apenas do templo, da igreja, para um trabalho que atenda a comunidade, que se integre à comunidade,
é preciso buscar E conhecimento. que tem uma interlocução com a sociedade, independente da tal sociedade evangélica. Exatamente. Quer dizer, Porque ela tem recursos, interlocução geral, né? os recursos que são disponíveis para o terceiro setor depende de você conhecer um pouco de edital. Você precisa entender, fazendo cursos, como que se monta um projeto com suporte financeiro e técnico. Senão você nem começa esse A trabalho. parte jurídica tem que estar intacta, tudo em ordem, né? Então, além desse suporte que inicialmente foi dado pela igreja e depois desses parceiros mais próximos, ao longo do tempo a gente foi trabalhando esses recursos públicos por algumas vias. Certo. Por exemplo, hoje a gente conta com 3 vias. Primeiro deles, a Lei Rouanet, que é uma lei que todo mundo que lida com igrejas, com entidades, com ONGs, precisa se debruçar um pouquinho e compreender o que significa isso, como conseguir recursos através do imposto de renda das empresas, em que parte dela é destinado para projetos sociais. O segundo passo é emendas parlamentares, que foi bastante importante para a gente também, especialmente de 1 ano e meio para cá, onde com um convênio com a Secretaria de Estado tem recursos disponíveis depois de você aprovar um projeto. E passa pelo crivo técnico, eles aprovam o projeto. Aprovado o projeto, aí tem que sair atrás de parceiros para dar o suporte a esse projeto. Ou seja, o dinheiro não sai automaticamente da Secretaria da Cultura. Primeiro é um projeto que é aprovado, depois que você tem em mão um projeto, é hora de falar com as empresas, para que elas destinem esse recurso. Que ela possa ter o benefício, né? Exatamente. Para que ela tenha o benefício. E da a terceira vacina. via é uma via importante que a gente está se beneficiando mais recentemente, que é o chamado PROAC. É um programa também de incentivo à cultura estadual, em que recursos do ICMS, eles são destinados a um percentual dele, depois também do projeto aprovado, sempre tem que ter esse crivo do projeto aprovado, ele pode ser destinado a projetos do terceiro setor. Então são essas vias hoje que dão sustentação ao projeto. E todas elas têm uma tecnocracia, uma burocracia a ser cumprida de maneira pacientemente. Sim. Né? Paciente. Agora, é importante frisar que temos, né, para sobreviver, né, é importante muito importante esses recursos que vêm de órgãos públicos, mas também a entidade tem que gerar recursos, Sim. né? Sim. Eles não seriam suficientes para bancar o que vocês bancam hoje lá. Isso, porque o que a entidade produz, né, de recursos é o que dá a base. Porque uma vez um projeto aprovado, ele tem um tempo. Ele é por tempo determinado. Né? Quando termina, até você renovar, até vir recursos de um outro, né? Quem que vai dar sustentação é a entidade. E esses próprios projetos, eles preveem uma contrapartida da organização. Eles só são aprovados se você fala, olha, 10%, 20%, 30%, a organização que vai buscar esses recursos. Já são previstos nos projetos isso, né? Deixa eu ler os e-mails que chegaram aqui. A Luciana e Rivelino, lá de Valência, na Espanha, mandando um abraço, tá ligado aqui. Tudo bem, A Luciana? Juliana e a Silmara, lá do Instituto Ratos. Um abração para a Juliana e Silmara lá do Instituto. Que legal. A Tuta dizendo: esse casal é um pedacinho do céu aqui na terra. Amo muito vocês. E a Suzy, ela está dizendo o seguinte: especialmente hoje, estou muito chateada e indignada com a liderança do nosso país. A gente também, viu, Suzy? Nós também compartilhamos essa Nosso indignação. Congresso Nacional nos decepcionou profundamente. Mais Eles uma vez. não são confiáveis. Não seria importante o Instituto Atos abrir uma filial em Brasília e abrir seus horizontes para alcançar os adultos governantes com a música e suas funções educativas de cidadania? Tô brincando. Não tô brincando. Não estamos brincando. Olha, e eu acho que eu também não brincaria ao responder essa pergunta. Eu acho que o centro do trabalho que fazemos hoje é a gente chegar antes. Chegar antes aonde? Chegar antes na criança para formar cidadania nela. Para que depois... É um trabalho de prevenção. Antes de, além de ser um trabalho de resgate, né? Exatamente, porque o resgate é urgência, mas a gente quer chegar antes para depois não ter que tratar mais gente nas clínicas de recuperação e de reabilitação. Talvez, ligando esse problema, uma brincadeira mais séria, falando de Brasília,
a gente precisa formar cidadania. Quem brinca são eles. Na verdade, quem brinca são eles. A gente está falando sério. A gente tem que formar cidadania. E a música pode ser uma ferramenta importantíssima para isso, despertando na criança, no adolescente, o sentido de que ele é um cidadão. E ele pode e deve viver com dignidade. E ele deve buscar isso. Ele deve cobrar isso. E o poder público precisa que esses recursos que tem disponíveis sejam melhores utilizados para isso. E aqui eu diria que talvez as igrejas, as associações precisam compreender melhor essa dinâmica, essa tecnocracia que falamos aqui, que às vezes é uma barreira muito importante para que projetos não vão adiante. Porque ela assusta, num primeiro momento ela assusta. Mas se a gente está pensando em Brasília, se a gente está pensando em representações mais dignas, se a gente está pensando em cidadania, a gente precisa conhecer esses meios. Como diz a Su, vamos criar institutos atos por aí. Giz, o que vocês têm visto, assim, eu acho que vocês têm visto, agora a minha pergunta é mais para provocar uma resposta para a gente poder compartilhar. Só uma curiosidade, a Luciana lá de Valença está dizendo assim, já viram alguém ficar feliz porque uma festa foi cancelada? Eu. Por quê? Porque assim eu posso ver o papo na rede. Legal. Boa, Luciana. Que gostoso. Boa. Bem-vinda. Mas a minha pergunta é assim, como é que vocês descreveriam a ação do Instituto Atos, que é um exemplo de inclusão social através da música, na vida de crianças, e são dezenas, talvez centenas que vocês já tenham alcançado, temos assim, olha, poderia, você falou um pouquinho agora, né, Giz, quer dizer, o caminho de algumas delas poderia ser um caminho muito difícil, mas tem acontecido isso por conta daquilo que esse projeto e tantos outros que tem sérios no país, mas por conta daquilo que através da música a gente tem conseguido fazer na vida dessas crianças. Eu acho que o Instituto... Quais são características dessa inclusão? É nesse sentido que eu tô querendo O Instituto, ele não tem primariamente a função de formar músicos. A música é uma ferramenta e a mais importante, mas a gente quer formar cidadãos. A música é uma possibilidade. Dentro desse grupo, nós estamos sonhando com professores, com médicos, com engenheiros, com líderes populares, com gente que vai influenciar a sociedade e que eles vão ter um espaço no Instituto para falar assim, alguém acreditou em mim, alguém me ajudou e eu vou distribuir isso. E a gente entende que isso tem impactos na sociedade porque os resultados, ou no entorno onde a gente vive, porque alguns resultados já são visíveis. Por exemplo, nós temos exemplos de famílias cujas crianças não eram cristãs e elas participam do Instituto desde o começo, mas aí a mãe, ela começou a querer entender por que o Instituto fazia isso. E eu me lembrei de uma frase importante que eu tenho na minha mente, que é uma frase do René Padilha, sobre a missão integral da igreja, que ele diz que o Evangelho é uma ação que exige uma explicação. E eu comecei a imaginar que o Instituto começou a agir, e à medida que ele foi agindo, as pessoas perguntaram, por que vocês fazem isso? Vocês estão querendo alguma coisa? Qual é o intuito de vocês com isso? E aí essas pessoas foram procurar também ajuda para suas famílias. E algumas mães foram conhecer a igreja e a comunidade, e hoje estão lá. E mais importante ainda, alguns pais que estavam presos ao alcoolismo, passaram a se interessar pelo que estava acontecendo e aconteceram algumas coisas muito legais. Por exemplo, voltaram a estudar, a gente que só estava cursando a 3ª, 4ª série primária, voltou a estudar, começaram a se interessar mais por trabalho, que alguns estavam tão dependentes de vícios. Então, houve um reflexo na família. Na família. E aí, isso trouxe um doce problema pra gente, né? Que além de começar a cuidar das crianças, a gente percebeu que a gente ia ter que cuidar das famílias também. E aí entra o trabalho da assistente social, do coordenador pedagógico, dos professores, do pessoal que faz visita, dos conselheiros. Então, o Instituto, ele embora utilize a música é apenas uma ferramenta para a gente gerar cidadania. Daí que a gente fala que como missão é a gente construir cidadania com a arte. É para isso. É para isso que a gente está sonhando. Agora nós temos histórias muito lindas. Com expressões
ou sinais da presença do reino, né? Exatamente. Que essa questão, que em suma, eu acho que diz assim, a valorização da vida. É a valorização da vida. Cuidado com a vida humana. É sinalizar o reino de Deus, dizendo para ele assim, olha, você pode ter uma vida diferente, você é amado, você é criação de Deus, você pode ter acesso à dignidade. E no caso, né, a música, como outras expressões artísticas, né, dá um colorido, né, dá um sabor. Eu, quando estive lá, quer dizer, você vê os meninos nos seus ensaios e treinamentos, até mesmo ali naquela forma embrionária ainda, né, mas a coisa do som, do belo, né? O belo. Há um belo nisso, né? E o ambiente aquelas que pequenas se cria, audições que eles né? fizeram quando nós estivemos lá, é uma coisa que não tem como você não sair dali, né, elevado, né? Sensibilizado. Porque eles estão tocando, embora a gente seja um instituto de princípios cristãos, eles tocam música nesse conceito que falamos aqui. Eles tocam Tom Jobim, né? Toca tudo, eles tocam Vila Lobos, eles tocam temas de filme, eles têm música inserida na cultura brasileira, com todas as suas expressões, expressões de percussão, que é muito rico na música brasileira. Todas essas coisas. Algo que há muitas histórias muito bonitas, assim, que a gente fosse aqui ficar falando, mas é algo que a criança, depois que ela passa a participar de um projeto de música, a vida dela muda, né, em todas as áreas, porque a música mexe com a criança, né, comportamento, disciplina, né, ela passa a ter mais responsabilidade, ela vai se envolvendo. Então, o que nós vemos hoje nas crianças? Que o instituto faz parte da vida delas. Então, se elas não estão na escola, elas estão no instituto. Elas começam no projeto indo 2 dias na semana, mas hoje nós temos crianças que vão para o instituto diariamente, porque lá começa com 2 aulas, canto, teoria, depois eles passam a ter aula de flauta doce, depois vai ter aula de violino, depois vai ter um momento que eles vão só para estudar, né? E isso vai transformando a criança, né? A gente tem várias... desenvolve essa coisa, por exemplo, do cuidar do instrumento, né? Dependendo de onde vem, da origem que vem, às vezes, infelizmente, os lares, as casas são desorganizadas e falta mais controle. Mais que desorganizados, né? Descuidados. Descuidados. Esse descuido você... E a partir dali do cuidado, né, de um instrumento, né, isso acaba desembocando em outras áreas. No cuidar da sua casa, no cuidar da sua cama, e a no cuidar família, dos seus livros. E acaba influenciando a família, porque a criança... É. Nós temos o transporte também no instituto. Hoje nós temos um micro-ônibus e uma van, porque muitas crianças, elas não têm como ir até o instituto. Então o instituto vai buscar, vai levar. Então elas saem do instituto, elas vão cantando até chegar em casa. Chega em casa, continua cantando, porque ela quer mostrar para a mãe o que aprendeu. Né? E a família acaba se envolvendo. E tem acontecido, assim, muitas coisas bacanas e que enchem os nossos olhos, né? Como famílias que vão lá, ao invés de fazer um carnezinho lá na Casas Bahia, vai agora numa loja de instrumentos musicais e compra um violino pro filho e parcela em 12, 24 vezes. Tá aí a dica pro Klein. Começa a vender instrumento musical nas Casas Bahia, olha. Daí o cara continua na Casa Bahia. Dani, qual que é o recado que você quer que eu passe aí que eu esqueci? Que você escreveu. Olha lá, ó. O Dani está dizendo que os internautas que agora eles podem selecionar a qualidade de transmissão na barra do player. O Dani está sempre atualizando, melhorando a qualidade. Transmissão. Que bom. Obrigado, Daniel. Deixa eu ler um e-mail que chegou bom. aqui do Daniel Bregantinho. Ele diz o seguinte... Que é músico também, né? Também. Maravilha. Ó, são 2 coisas. Uma é do Daniel, que ele está perguntando o seguinte. Já tive algumas oportunidades com música e inclusão e vi muito preconceito, acho que ele está falando sobretudo no contexto evangélico, essa questão do mundano secular, se bem que você já tocou um pouco nessa questão. E para tocarmos os projetos tivemos que tapar os ouvidos e em alguns momentos abrir mão de relações. O projeto, elas têm sofrido preconceitos. Talvez ele está perguntando em relação a outras comunidades. Já tivemos alguns... Mano, Daniel e os 3 meus irmãos, eles tocaram uma entidade durante um longo período, utilizando a música e outras iniciativas. Então, ele tem experiência também nessa área do que está falando. Mas é interessante a pergunta. Dos 2 lados. Logo no início eu me lembro de um caso
que um pai de uma igreja, não vou citar o nome, uma Não, igreja fala. bem rica, Conta o caso, depois a gente faz a fofoca. Depois. e a criança chegava em casa e acho que uma música de uma cultura baiana, né, que a criança aprendeu e foi cantar em casa e ele foi nos questionar, Uau. né? Por que vocês, ao invés de não estar Estão ensinando música de ensinando Deus. música, pastor. e citou, né, algumas cantoras evangélicas, né, como Cassiane, Helene de Jesus, ele citou esses nomes. Por que ao invés de vocês pegarem, ensinar essa música, né, não ensina a música, né, evangélica para as crianças, Sim. porque se continuar desse jeito, eu vou tirar minha filha. Pois não. Né? E eu falei, olha, o projeto não é exclusivo para o senhor, né? O projeto é para a nossa comunidade. E aqui tem a sua filha, tem o filho do católico, o filho do espírita, do candomblé. E essa é a nossa linha, nós vamos continuar sim. Eu até brinquei E ele com tirou a filha dele do projeto. E também teve o outro lado, quando nós, principalmente no início, agora não. Crente Mas dá trabalho, muitos né, católicos, muitos espíritas foram nos questionar, perguntando se tinha alguma coisa a ver com os evangélicos, com os crentes. ok. Eles falavam desse Outro jeito, eu lado quero também. saber se tem alguma coisa a ver com os crentes, porque senão meu filho não vai estudar aqui. Né? Então nós tivemos que ter muito jogo de interessante que a gente cintura, percebe, assim, que é um projeto social. Preconceito não é uma exclusividade Não, de um de só nenhum segmento. grupo. Né? Preconceito é uma exclusividade do ser É um humano. problema do ser Eu, humano. quando me chegou essa informação, eu até brinquei com essa história. Eu falei, Giz, a gente vai responder assim. Nós não vamos ensinar esse tipo de música sugerido, porque a gente não quer estragar o ouvido das nossas crianças. A gente quer melhorar o ouvido delas. Então, o que é bom vai ser ensinado, o que não, elas não precisam aprender. Ó, Eloy Cordeiro aqui de Alphaville, ele tá fazendo a seguinte pergunta: o Instituto Atos tem projeto Acho que é voltado... Eloy? É verdade. Eloy Ah, Ou Cordeiro. Elo, é Eloy. Eloy. Então me desculpe. Eloy Cordeiro. Eloy Cordeiro. Se o Instituto tem projeto voltado para a área esportiva, se não, existe o interesse? E tá mandando abraço e aguardo sábado no Vila Lobos. Já fica a dica para programação de sábado aí no Vila Lobos. É que a gente tem, só para explicando, a gente tem alguns encontros quinzenais de mentoria com algumas novas lideranças. Mas que a ela gente tá indo se encontra. semanalmente dar aula. E lá além no- disso, o pessoal vai para também fazer atividade física e caminhar um pouco lá. Não, eu né? pensei que ia ter alguma coisa do Fala- Instituto não. Atos lá no Vila Lobos. Eu falei, vou. Nós temos que buscar mais parceiros, Eloy. Se a gente tiver espaço, com certeza vamos ter, sim. Inclusive, um nós já espaço pro fizemos, esporte, né? né? Há 2 anos, nós fizemos um projeto de final de ano, onde foi montado na esplanada do Parque Vila Lobos a Orquestra Atos, que é a orquestra da nossa igreja, que cada vez mais vai se integrando com o projeto no Instituto, apresentou um musical de Natal na esplanada do Parque Vila Lobos, né? E a gente tem sim a intenção de fazer mais trabalhos nessa direção. O Dani tá falando que a gente tem internauta do Japão e da Indonésia conectado. Nossa, quem que tá do Japão? Eu tô aí? achando que o Dani tá que nem o Obama, cara. Ele sabe tudo que tá acontecendo. Aliás, senhor presidente, boa tarde, um abraço. Ah, o Obama Ele sempre deve estar O sabe. ligado. Obama sempre sabe. Um Ô, abraço. Giz, vamos naquela questão que eu acho que é muito importante para passar para quem está vendo e ouvindo de todo mundo, né? De todo mundo. É essa coisa que você falou. Existem os caminhos do poder público que podem chegar a recursos, enfim, mas o que banca mesmo o projeto, primeiro é a ousadia de quem está nesse negócio, que é o caso de vocês dois, e o voluntariado, mas também essa coisa das parcerias e de gente que, a partir até de uma iniciativa individual, né, pode angariar recursos, indo a empresas e, enfim, criando possibilidades para que o Instituto Atos tenha parceiros que mantenham projetos independente de recursos públicos, que os recursos públicos, como você disse, eles têm tempo de vencimento, né? Então, como é que assim, nós poderíamos informar e ao mesmo tempo claro, nós estamos pensando em captar recursos também. Para ampliar esse Para projeto. ampliar o projeto. E no lance do ampliar, assim, dá um número de quantas crianças estão envolvidas nessas 3 iniciativas, para a gente ter uma Nós uma agora ideia. em outubro, agora nós vamos matricular mais 80 crianças. Nós temos uma lista de espera, né? Todos os dias nós temos lá ligações e mães que vão, né, para matricular seus filhos. Com o projeto Orquestrando o Futuro, que está
tá para acontecer, né? É muito recente agora essa aprovação do projeto via ICMS, via Secretaria da Cultura. Sim. E nós já temos um outro espaço que está em vista, né? Já está negociado, só estamos esperando os recursos. Tá. Como que as pessoas podem ajudar? Qualquer pessoa indicando, né? Porque hoje a pessoa trabalha numa empresa e sabe que a empresa tem condições de firmar parceria, de destinar parte desse imposto para nós, faça contato conosco. Eu sou a pessoa que vou até a empresa, que vou explicar pro departamento financeiro ou para a diretoria da empresa. Né? É algo muito simples. A empresa basta se cadastrar no site da Secretaria da Fazenda. Né? Eu tenho todo o manualzinho. E a própria Secretaria da Fazenda que destina esse recurso para a nossa entidade. E também, agora, final de ano, é um momento que as empresas, elas fazem avaliação, né, de quanto vai se pagar de imposto de renda no próximo ano. E até dia 31 de dezembro, as empresas podem doar parte do imposto de renda também ao nosso projeto. Então, esse segundo semestre eu estou trabalhando muito, né, para conquistar novas empresas, trazer recursos, para o ano que vem a gente trabalhar ainda mais, ampliar nossa equipe, trazer mais alunos. Né? Nós temos ali o Instituto Atos, ele fica na Vila dos Remédios, que é a divisa de São Paulo com Osasco. Porém, o Instituto Atos, ele atende crianças de vários bairros vizinhos, de muitas áreas livres que tem ali em torno, né? Que eu vou citar alguns bairros. Nós atendemos Jardim Marieta, Rochidale, Baronesa, Vila Menck, Jardim Dávila, Pirituba. Tem crianças de Pirituba que vão sozinhas, de ônibus, até o Instituto para ter aula. Né? Então, a demanda está grande. Nesse tempo, mais ou menos 3 anos e meio, mais ou menos 500 crianças já foram atendidas. Atualmente a gente atende 200 crianças. Né? E a gente está tentando ampliar agora com um projeto com adolescentes, que é chamado Música em Cena, que o teatro agora está sendo agregado à música para produzir novas expressões. E tem algo também bacana para divulgar, que no Instituto Atos há 2 corais infantis que saem para fazer eventos, confraternizações em empresas. A semana passada nós estivemos com um coral no Shopping Plaza de Osasco, né? Então, para teatros, escolas. Então, para as crianças, isso é muito legal, eles saírem para fazer. E também para o Instituto. Tá? Então, agora, final de ano, que as empresas fazem confraternizações, o ano passado nós fomos em algumas empresas. Então, nós também... Né, manda um e-mail pra gente que a gente vai estar atendendo. Bom, o site tá aí na tela o tempo todo para o pessoal entrar e fazer contato com vocês. Querer ler um e-mail da Cristina que chegou, que eu acho que é muito, muito jóia, lá de Osasco, Jardim Marieta. Olha aí. Meu nome é Cristina, sou mãe de criança do projeto que mudou a vida da minha filha e da nossa comunidade. Agradeço a cada dia por vocês realizarem essa atitude. Se todos fizessem um pouco, o mundo seria muito melhor. A Marina, lá da Holanda, falando para você, quando estiver aqui, levá-la lá para conhecer o Instituto. Mas é óbvio. Será almoçar com a gente. A Suzy. Marina é assistente social lá. Que legal. Em Amsterdã. Nossa querida Suzy diz o seguinte: Emanuel e Gislene, que lindo o depoimento de vocês. Vocês me trazem esperança e me fazem acreditar cada vez mais que coragem, sonho e vocação podem resultar num projeto real e benéfico à nossa sociedade. Deus abençoe muitíssimo. Gostaria um dia de poder conhecer o Instituto Atos em loco. Posso? Claro. Acho que pode. Seria muito legal vocês conhecerem a Suzy, porque ela é uma musicista de mão cheia. Suzy é queridaça. É tão de mão cheia que tocou no meu casamento. Maravilha. Beijo pra você, menina. Suzy, obrigado, Suzy, pela... E vem pra gente lá uma hora. Vamos almoçar juntos. Lá. Daniel Bregantin, parabéns, continuem, sejam felizes. Irei procurar mais informações, de alguma forma poder ajudar. Vão em frente, abraços. Legal, olha isso aí. Interessante, os e-mails finais estão chegando, que eu acho que é a primeira vez, né, André? Que tem esse teor assim do pessoal se despedindo. Já o Dani já tá falando pra gente se despedir. Pra gente ir fechando, né? Mas com esse, eu acho que de fato é uma experiência, por isso que eu achei muito interessante. Vamos falar de inclusão, não conceitualmente. Vamos falar em termos assim do que é uma experiência e como tornar essa experiência
de sonho para projeto, com trabalho, com E esforço, com coragem. A Giz colocou uma coisa que é tão significativa, assim, quantos de nós temos sonhos, né? Todo mundo tem sonhos, né? Mas o sonho, ele ganha densidade, né? Quando você coloca ele no papel. Só que a dificuldade de se colocar sonhos no papel, ou nos papéis, são grandes para a maioria das pessoas, né? E aí é que entram os recursos que se tem hoje, né? De informação e de formação, para você transcrever sonhos, né? E fazê-los se tornarem realidades a partir de uma pessoa. Um sonho, ele passa a ser real a partir de uma pessoa, daí para frente, né? Então eu ressalto isso porque esse programa vai chegar a muita gente que tem essa coisa de eu queria fazer, né? E esse sonho, embora ele possa nascer individualmente, mas ele vai se tornando cada vez mais coletivo. Isso que é a nossa importante, experiência, né? E a gente quer agradecer aqui toda a equipe do Instituto, que hoje mais ou menos 30 pessoas devem estar lá assistindo, que tornam possível esse projeto. Um beijo para vocês. Beijo para todo mundo. A gente tem os professores, os coordenadores. A Sônia tá lá, deve ter feito aquele almoço. Mas tem aquela gente que faz a comida, outro que limpa o local, aqueles pessoas como o nosso amigo Orandir, que é meu parceiro. E esses caras do mercado, né? Desde a adolescência, hoje, né? Que inspiraram e ajudam a gente a compor tudo isso. É um sonho coletivo, na verdade. E agradecer também aos nossos parceiros. Olha, nós recebemos doações de sacolão, de padaria, né? O Grupo Pão de Açúcar agora tá mandando alimentos, né? Legal. Muito bacana. Legal. E todos os que contribuem, né? De uma certa forma. E eu sempre falo, não importa o valor, né? Mas é de pouquinho em pouquinho, a hora que junta a gente consegue fazer, né? A coisa virar. E graças a Deus a equipe também é muito gostoso de trabalhar. A gente trabalha com alegria. Hoje não há vocês competição. têm funcionários lá. Hoje tem. o grupo do Instituto é mais ou menos 30 pessoas, das quais cerca de 20 deles já são remunerados, porque eles trabalham de forma integral. Certo. E os outros voluntários vão servindo de acordo com a possibilidade. Entendi. Temos um grupo de voluntários também. Sandra Siebra, se você quiser conhecer, vai. Ela tá mandando e-mail, gostaria de conhecer o projeto. Projeto Sandra, lindo. seria bom se É conhecer. isso daí. Em dezembro agora, a gente deve inaugurar a nossa orquestra sinfônica com concerto. Novembro? Entre novembro e dezembro, a gente está preparando, vai ser a primeira apresentação da orquestra. Avisa pra gente poder ir e a gente poder divulgar. Quero também. agradecer aqui de público os nossos amigos do Instituto Bacarelli, que nos ajuda também, nos inspira. Inspirar. né? Exatamente. Eu estive lá pelo menos 3 vezes. E eles, no início, quando eu só estava com o projeto na mão, não sabia como que ia ser, não tinha espaço ainda, não tínhamos crianças, né? E eles abriram totalmente, desde quando eles começaram o projeto, o Instituto Bacarelli hoje acho que deve ter uns 15 anos, né? E eles deram muita ajuda, apoiaram e acreditaram, né, em nós. E até hoje eles nos acompanham, como que tá e o que tá acontecendo. Inclusive a Raquel Porangaba, que é a assistente de imprensa lá, ela vai estar conosco mês que vem no Instituto Atos, nos visitando. Legal. Entra lá no site do Instituto Bacarelli, que vale isso, a pena. Legal, vale a pena. Eles são do ramo há muito tempo. São. Né? E agem em cooperação. Giz e Manu, a gente queria agradecer mais uma vez vocês terem vindo, e mais do que vir, eu acho que essa palavra da Suzy é de esperança, né? Eu acho que são sonhos transformados em ações que geram esperança. Né? E eu penso que isso tem tudo a ver com o reino de Deus, né? Esperançar o coração num contexto, numa sociedade hoje que está tão difícil. Então a gente queria agradecer muito vocês terem vindo Para quem está para compartilhar isso que está acontecendo. Você falou de algo no termo esperança. Para nós esse termo é muito precioso, no sentido de que, conforme o Paulo Freire ensinou, esperança vem do verbo esperançar, que é uma ação de você não ficar parado esperando, mas você se movimentar em direção a sonhos, a projetos. O Instituto Atos trabalha com essa esperança o tempo inteiro. Isso aí. Só para localizar aqueles que estão nos vendo e ouvindo, assim, o Manu e a Giz atuam na região oeste de São Paulo, né? Na divisa da cidade de Osasco e São Paulo, que a cidade de Osasco é uma das cidades
antes era dormitório, né? Hoje já não mais, ela é extremamente produtiva, Uhum. mas já indo em direção à periferia da Zona Oeste. Hoje eu fiquei sabendo que nosso estado está com 43 milhões Exatamente. de habitantes, né? Então a região oeste é uma dessas regiões, né, de muita gente. Densidade. Então eles têm a comunidade cristã, onde o Manu é pastor, e ali próximo é que funciona também o Instituto Ato, na Avenida dos Remédios. Então, para o pessoal que está... onde é que esse pessoal está? Não é? Então, eles estão na região oeste de São Paulo, e essas 200 crianças que são atendidas estão ali, Exato. nos bairros e vilas que a No entorno. Giz, Isso. É isso colocou. aí. Gente, Deus ó, abençoe vocês. obrigado, Manu. Foi muito Obrigada, bom. nós que Giz, agradecemos. Muito obrigado. Uma alegria e um prazer estar aqui Valeu com muito a vocês pena. e compartilhar com os amigos e irmãos que estão nos vendo e vão nos ver. E a gente quer trocar essas ideias e agir em cooperação com quem quiser. Faça uma visita no Instituto ou na igreja para a gente falar dessas coisas boas da vida. É isso aí. O Fernando, Diga. ele é funcionário da Assembleia Legislativa. Ah. Vou mandar um recado para aqueles políticos da Assembleia, através do... Vamos fazer isso depois, que eu acho que vai Acho que ser é melhor pesado. fazer em off esse recado, porque ele seria abaixo do nível. Tal a irritação. Pessoal, até a próxima quinta, se Deus Tchau, quiser. gente. Um abraço. Pra vocês que Tchau, estão longe gente. aí, beijo. Tchau.